Se tem uma coisa que todo ser humano deveria aprender, é usar com maestria o poder do desprezo. Isso não deveria nem ser um simples comportamento, deveria ser uma filosofia de vida, deveria ser uma habilidade básica de sobrevivência. Porque vamos por os fatos aqui. Nós somos criaturas sociais e precisamos dos outros, certo? E por sermos assim, a nossa biologia, ela trabalha em prol disso. Somos obrigados a gostar de outros humanos. Somos obrigados a nos apaixonarmos, obrigados a se apegar, enfim, somos bombardeados de sentimentos o tempo todo. E não adianta você querer anular isso. Só se você tiver algum problema mental, alguma patologia, porque se você for saudável, não adianta, você vai sentir nem que não queira. Você pode ser o melhor psicólogo do mundo, o melhor terapeuta, a melhor neurocientista, e mesmo assim, você vai ficar suscetível a isso, como qualquer outro ser humano. Um dia desses, eu vi em um podcast um neurocientista falando que mesmo ele sabendo tudo o que estava acontecendo na mente dele após um término, ainda assim, ele não conseguia parar de pensar naquilo. Ele não conseguia se livrar da dor que ele estava sentindo. Então não adianta você entender o que acontece em você, e por isso é uma droga. Mas pode existir meio que uma solução mágica, um antídoto para esse veneno, porque sim, eu usaria esse termo no sentido conotativo, no literal mesmo. Alguns sentimentos se assemelham a veneno, pois nos consome de uma forma que a gente não tem controle. Mas vou te apresentar a solução que você já sabe qual é, que é nada mais, nada menos que o desprezo, que é passar a desprezar tudo de ruim à sua volta, e isso inclui pessoas também. Só que quando falamos de sentimentos, nada é tão simples assim. Temos que encarar a realidade e reconhecer que não existe um botão na gente que possa simplesmente desligar um sentimento e ligar outro. Isso não existe. Mas isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar com o desprezo e melhorar a nossa qualidade de vida. E aí vem a pergunta que não quer calar. Tá, Igor, eu já entendi que o desprezo pode ser muito benéfico em várias situações, mas como a gente consegue desprezar da forma certa? Principalmente alguém que a gente ainda gosta, que a gente ainda sente algum vínculo com ela. Então, eu estou fazendo este vídeo justamente para te apresentar algumas ferramentas para que você consiga desprezar com maestria. É claro que existem milhares, mas aos poucos eu vou soltando em vídeos aqui do canal, certo? Então, vamos ao que interessa. Vamos entender uma coisa. Para que você consiga desprezar de fato certas pessoas, você precisa se desvincular delas. E eu não estou falando aqui, não é só de vínculo afetivo, físico não. Estou falando de distanciamento emocional, de não sentir nada mesmo pela pessoa. É disso que eu estou falando. E a primeira coisa que você precisa fazer é destruir essa história que você criou na sua mente dessa pessoa. Entenda uma coisa, existe algo que você pode achar muito familiar, que é o ego. O ego, ele é responsável por criar histórias na nossa mente. Ele faz isso para meio que dar coerência à nossa vida. Só que o ego, ele confunde tudo. Além de todas as coisas que você se identifica e acredita que você realmente é, ainda tem as histórias que você conta para si mesmo que se confundem com a sua própria identidade. E é aí que está o segredo. A raiz de todo mal se encontra inicialmente aí, quando você pega essa pessoa e inclui ela na sua história. E como agora você sabe que as histórias que seu ego cria passam a fazer parte da sua identidade, acredito que agora você consegue ver que é por isso que é tão difícil se desvincular desta pessoa. E aqui é onde se encontra o seu primeiro desafio. Você precisa enfrentar o seu ego e remover essa pessoa dessa história que você cria. Se for um ex seu, por exemplo,
Pare de se referir a ele como meu ex. Você já põe essa palavra meu porque você inclui ele na sua história, ou seja, na sua identidade. Em vez disso, substitua essas expressões que remetem a você por algo mais distante, como por exemplo, aquele ser lá, aquele indivíduo. Se refira a ele com um certo distanciamento. Outra coisa que seria bom de você fazer é parar de reviver a história de vocês. Haja como se nem tivesse tido. Haja como se a pessoa tivesse morrido. E aí, entramos na segunda dica, que é: mate a pessoa na sua mente. Se achar necessário, faça um ritual de despedida. Imagine um velório e haja como se a pessoa tivesse falecido mesmo. Porque de fato, ele deve morrer mesmo. Porque afinal, você quer eliminar ele de vez da sua vida, certo? Então, é como se tivesse morrido. A terceira técnica é usar o canibalismo de experiências ao seu favor. É muito mais fácil você se vincular ainda mais à pessoa quando você passa muito tempo sem fazer nada. Lembra da frase mente vazia, oficina do diabo? Então, é exatamente isso. Em vez disso, tenha uma vida mais dinâmica. Passe a alimentar seu cérebro com muitas informações que não tem nada a ver com essa pessoa. Quando há muita coisa rolando, o nosso cérebro passa a guardar muitas informações e a cada noite, durante o sono, ele vai filtrando o que não tem importância pra gente. E se você fazer isso periodicamente, aquelas lembranças, aquele ser que você quer tanto desprezar, vão perdendo a força. Todas aquelas lembranças e sentimentos vão sendo substituídos por novas experiências. Isso é inevitável, cara. Todas as lembranças que deixamos de fortalecer começam a enfraquecer. E a melhor forma de fazer isso não é se concentrando nela, é se concentrando em novas coisas. Pode apostar que vai chegar um dia e você não vai sentir mais nada, e o desprezo vai ser a coisa mais simples de você dar a essa pessoa. A quarta dica é: se eleve. A gente costuma desprezar aquilo que a gente considera inferior, aquilo que a gente não quer de jeito nenhum na nossa vida. E para que o desprezo seja ainda mais fácil, em vez de focar em algo fora, foque em se elevar. Entenda uma coisa: se você dá importância a esse lixo de ser humano aí, é porque em algum nível você está na mesma sintonia que a dele. Se você focar em elevar a sua consciência, se você focar em ser cada vez mais superior, a arte de desprezar vai se tornar brincadeira de criança para você. Porque assim que você estiver em outro patamar e passar a ver essa pessoa como um ser medíocre, um mero inseto, vai ser muito mais fácil para você desprezar ele. Você pode fazer isso não só trabalhando o superficial, como a aparência, sua vida financeira, suas relações. Não me refiro a somente isso. Claro que é importante que você se eleve nessas coisas também, mas mais ainda, eu preciso que você foque na sua consciência, em elevar a sua mentalidade para outro patamar. Busque refúgio no conhecimento, na filosofia, na espiritualidade, onde você conseguir conforto. Entenda que se a sua filosofia de vida for alterada, a sua capacidade de desprezar também vai ser. Quando a gente passa a ter um nível de consciência mais elevada, a nossa mente passa a dar importância a outras coisas. E aquilo que ficava martelando o tempo todo na nossa cabeça deixa de incomodar. A quarta dica é usando a ridicularização. Com certeza, você deve conhecer muitos defeitos dele e muitas coisas passíveis de zombaria também. Então, é aí que eu quero que você foque. Enquanto você se enaltece, vá denigrindo a imagem dele na sua mente. Por exemplo, como eu pude me envolver com alguém deste nível? Alguém infantil, descontrolado. Como? Eu não consigo nem entender direito porque eu gostei disso. Eu preciso reconhecer que o problema está em minha capacidade de percepção. Talvez eu me ache muito pouco
para ter aceitado alguém deste nível. Entende? Aproveita para ir tendo essa conversa com você, esclarecendo as coisas na sua mente. Faça isso quantas vezes achar preciso, até a sua mente entender de vez e passar a ver toda essa história que o seu ego cria de outra forma. E venhamos e convenhamos que fazer isso não é tão difícil, já que não falta coisas ruins que a gente pode trazer dessa relação e desse traste. Porém, esquecer pode não ser fácil no início, principalmente quando você ainda está com as emoções à flor da pele. Não vai ser fácil, mas é possível. Infelizmente, não tenho uma pílula mágica, porque senão eu mesmo já teria tomado, mas infelizmente não tem. O que a gente pode fazer é esse trabalho interior constante e ir dia após dia se desvinculando. Mas eu te prometo que o seu grande dia, ele vai chegar. E pode ter certeza, no dia que você trazer a memória dessa pessoa à tona e não conseguir sentir absolutamente nada, vai ser um dos melhores dias da sua vida.